Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da série O Grande Conflito. Hoje a gente vai mergulhar fundo num momento crítico, um ponto de virada, onde a grande revolução da fé quase foi consumida por um fogo interno, um fogo inesperado. É isso mesmo. Estamos no capítulo 10, a Reforma sob Fogo. E como sempre fazemos, vamos começar com uma oração pedindo sabedoria do alto. Pai nosso, ilumina nossa mente, que o Teu Espírito Santo nos guie ao estudarmos essas lições tão importantes da história. Em nome de Jesus, amém. Olha, essa frase de cara já nos choca um pouco, não é? A gente sempre pensa que o maior inimigo é aquele que se declara abertamente, o adversário externo. No caso de Lutero, o papado, o império. Exatamente. Mas a história nos mostra uma lição dura. O perigo mais sutil e talvez o mais destrutivo vem de dentro. É uma estratégia clássica do inimigo. Se não dá para vencer pela força, a gente corrompe por dentro. Ele cria uma imitação, uma versão falsificada, que parece piedosa, mas que no fundo leva tudo à ruína. E foi o que quase aconteceu. E antes da gente entrar de cabeça nessa história fascinante, um lembrete rápido, pessoal. Se esse conteúdo tem sido uma bênção, se inscreva aqui no canal Nisto Cremos, deixe o seu comentário, sua curtida, isso nos ajuda demais a levar essa mensagem adiante. Isso aí. E agora, vamos para o centro da questão. Então, o cenário começa com um grande mistério. Lutero desaparece. Ele, que era a voz, o rosto da reforma, simplesmente some. Nós sabemos que ele foi levado em segredo para o castelo de Wartburgo, para sua proteção, mas o povo não sabia. Imagina só o pânico, a confusão. Para eles, o líder tinha sido capturado, talvez morto. E esse silêncio, essa ausência criou um vácuo de poder imenso. E a natureza e a política detestam o vácuo. Ele precisava ser preenchido. E essa citação que está na tela mostra o desespero do povo. Eles estavam dispostos a vasculhar o mundo inteiro atrás de Lutero. Era um clamor nacional. Pois é, mas isso também revela um perigo, né? A dependência de um homem. A reforma corria o risco de se tornar o movimento de Lutero, e não o movimento da palavra de Deus. E é justamente nesse espaço, nessa ausência, que surgem as vozes do radicalismo, do fanatismo. E que vozes eram essas? Aparecem os tais profetas de Zwickau. E o interessante é que eles não chegaram atacando a reforma. Muito pelo contrário, a tática era outra. Eles chegaram para aperfeiçoar a reforma. Alegavam ter revelações diretas do Espírito, dizendo que Lutero só tinha começado o trabalho, mas que eles tinham a versão completa. Era uma falsificação, uma tentativa de sequestrar o movimento e levá-lo para um caminho completamente diferente e perigoso. E este slide aqui é o coração do capítulo. Ele resume tudo. De um lado, a reforma de Lutero, com um pilar inegociável, a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática. Tudo, absolutamente tudo, tinha que ser provado pelas Escrituras. E, do outro lado, o fanatismo. Qual era a autoridade deles? Sentimentos, impressões, sonhos, supostas revelações. A experiência pessoal estava acima da palavra escrita. No fundo, era a palavra de Deus contra a palavra do homem. Uma batalha que, convenhamos, continua até hoje. E o resultado de colocar o sentimento no lugar da Bíblia não demorou para aparecer. E foi um desastre. Justamente em Wittenberg, o berço da reforma, a Bíblia foi deixada de lado. As escolas viraram um caos, estudantes largaram tudo. A reforma que tinha nascido da ordem e da clareza da palavra, agora estava à beira do colapso, mergulhada na anarquia. E claro, os inimigos da reforma olhavam para aquilo e esfregavam as mãos de alegria. Roma dizia, só mais um pouco e tudo isso será nosso de novo. E quando essas notícias chegam a Lutero, no seu exílio, a reação dele é muito reveladora. Ele diz, sempre esperei que Satanás nos mandaria esta praga. É uma declaração pesadíssima. Ele não chama de um ponto de vista diferente. Ele chama de praga. Ele entendeu na hora que aquele ataque, vindo de professos amigos, de gente que se dizia reformadora, era infinitamente mais perigoso do que toda a perseguição de Roma. Era o veneno do fanatismo disfarçado de espiritualidade. E ali, vendo o caos se instalar, Lutero toma uma decisão. Ele não pode mais ficar escondido. Ele precisa voltar para Wittenberg. E a gente precisa entender o peso dessa decisão. Ele era um homem condenado pelo Império. Voltar para o centro do palco era, humanamente falando, assinar a própria sentença de morte. Qualquer pessoa tinha o direito legal de matá-lo. Só que Lutero não estava colocando sua confiança em homens, em príncipes, em exércitos. A carta que ele escreve é uma das declarações de fé mais ousadas da história.
Ele diz que vai para Wittenberg sob uma proteção muito mais elevada. Ele estava dizendo com todas as letras que a sua segurança não dependia de espadas ou de poder político, mas do poder de Deus. A batalha pela verdade, para ele, não se venceria na força, mas na fé. Que confiança! E quando ele chega em Wittenberg, qual é a sua estratégia? É o exato oposto do fanatismo. Ele não usa força, não impõe decretos, não manda prender ninguém. Ele simplesmente sobe ao púlpito. E por 8 dias seguidos, a sua única arma é a palavra de Deus. Ele pregou com calma e firmeza, expondo as Escrituras. Ele confiava que só a verdade da palavra teria o poder de acalmar os ânimos, quebrar o engano e restaurar a ordem. E aqui, gente, estão um dos pilares mais importantes, não só da reforma, mas da liberdade moderna. Lutero afirma: a fé é ato voluntário. Ele se recusou a usar a força para coagir a consciência de alguém. E essa postura o colocava em oposição direta a 2 extremos. De um lado, Roma, que usava o Estado para queimar hereges e impor a doutrina. Do outro, os fanáticos, que queriam usar a revolução para impor sua visão. Lutero defendeu uma terceira via, a liberdade de consciência. A fé verdadeira não pode ser forçada. Lutero conseguiu, com a palavra, apagar o incêndio em Wittenberg. Mas as brasas desse fogo já tinham voado longe e pousado em outros lugares da Alemanha. E essas brasas encontraram um novo líder para soprá-las e transformá-las numa fogueira ainda maior, Thomas Müntzer, um homem descrito como brilhante, eloquente, mas que infelizmente se entregou ao fanatismo e rejeitou os princípios da Bíblia que Lutero tanto defendia. E este quadro mostra o abismo que existia entre os dois. Para Lutero, a verdadeira reforma é de dentro para fora. Começa no coração de cada pessoa, com o arrependimento e a fé. Já para Müntzer era o contrário. Ele estava obcecado em reformar o mundo lá fora, em derrubar os príncipes, em criar um novo governo à força. Ele queria uma revolução política e social e ignorou a lição mais básica do Evangelho. A maior revolução acontece dentro da gente. E essa linha do tempo mostra a progressão trágica e inevitável. Primeiro, a semente, a ideia de que revelações e sentimentos pessoais valem mais que a Bíblia. Isso leva naturalmente à rejeição de toda e qualquer autoridade, seja da igreja ou do Estado. E qual o resultado final? Revolta, violência, guerra civil. Um banho de sangue que manchou a causa da reforma e deu aos seus inimigos a desculpa perfeita para persegui-la. É o destino de todo movimento que abandona a bússola das Escrituras. Então, quando a gente olha para a história toda, percebe que a luta de Lutero foi muito maior do que apenas uma briga com o Papa. Com certeza. Na verdade, ele estava lutando numa guerra de 3 frentes. Eram 3 formas diferentes de autoridade humana tentando tomar o lugar da autoridade soberana da palavra de Deus. E essa tabela aqui é fantástica, resume tudo. Primeiro inimigo, o romanismo, que dizia que a autoridade era a tradição da igreja. Segundo inimigo, o fanatismo, que a gente acabou de ver, que dizia que a autoridade era o sentimento, a experiência pessoal. E um terceiro que viria com força depois, o racionalismo, que coloca a razão humana como juiz final de toda a verdade. Percebem? 3 inimigos diferentes, mas todos com a mesma raiz, colocar algo do homem no lugar de Deus. E para todos eles, a resposta da reforma foi uma só, e precisa ser a nossa hoje, a palavra de Deus como a única bússola infalível. E isso nos traz, inevitavelmente, para os nossos dias. A história não é só para a gente saber o que aconteceu, é para a gente aprender. Então, a grande pergunta que fica é: qual a lição disso tudo para a igreja hoje? Porque esses mesmos inimigos, a tradição, o sentimento e a razão humana, continuam aí, de cara nova, mas tentando ocupar o mesmo lugar de autoridade que pertence somente à Bíblia. E as lições são muito claras. Primeiro, um alerta poderoso contra a tentação de buscar o poder do Estado, o poder político, para impor a fé. Lutero e a Reforma nos ensinam: a fé é voluntária, a consciência é livre. A união da igreja com o Estado sempre corrompe a igreja. E o outro alerta, igualmente importante: a verdadeira santidade, a verdadeira espiritualidade não é medida por arrepios, por emoções ou por experiências subjetivas. Ela é medida pela nossa submissão humilde e obediente à clara palavra de Deus. A Bíblia, e somente ela, precisa ser nossa regra de fé e prática. Depois de tudo isso, de toda essa história, de toda essa teologia, a questão agora se torna profundamente pessoal. Não é mais sobre Lutero ou sobre o século XVI. É sobre nós, hoje, porque a mesma batalha pela verdade continua sendo travada no coração de cada um. A mesma palavra, poderosa e viva, que libertou mentes da superstição e do fanatismo, tem o mesmo poder hoje para libertar do pecado,
para purificar os nossos motivos, para guiar os nossos passos. O grande convite que este estudo faz a cada um de nós é esse: levar a sério o estudo da Bíblia. Não ler superficialmente, mas mergulhar, buscar nela a direção de Deus para a nossa vida. E no fim das contas, a decisão mais importante que dá sentido a toda essa história é a entrega da nossa vida a Jesus Cristo, que é a palavra viva, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Talvez alguém que nos ouve nunca tenha tomado essa decisão ou sinta que precisa renovar essa entrega. O convite é para agora. É a decisão mais importante da vida, a única que ecoa por toda a eternidade. Nós queremos agradecer de coração a companhia de todos nesta jornada de hoje. Foi um estudo denso, mas fundamental para entendermos os nossos dias. E fiquem ligados, porque no nosso próximo encontro a história esquenta ainda mais. Vamos para o capítulo 11, o protesto dos príncipes, o momento que deu nome ao protestantismo. E um recado final: assim que terminarmos esta série incrível sobre o grande conflito, nós vamos começar uma nova jornada aqui no Nisto Cremos Channel, um estudo aprofundado verso por verso dos livros de Daniel e Apocalipse. A aventura pela palavra de Deus continua. Fiquem firmes e que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.